Se você é CLT e acha que para investir precisa ter muito dinheiro, fica aqui comigo. Eu também pensava assim lá no começo e eu deixei passar muita oportunidade e perdi bastante tempo. Nesse vídeo eu vou te mostrar por onde começar mesmo tendo um salário fixo. Eu sou o Mike, criador do Mike Finanças, e eu vou ajudar você, CLT, a investir com segurança para criar sua paz e você não depender 100% de patrão nenhum. Então já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. No meu primeiro emprego CLT, eu ganhava cerca de R$ 1.500, mas eu não guardava nada. O que eu conhecia de investimento era simplesmente a poupança. Qualquer coisa que falavam além disso, como ações, tesouro, para mim era uma coisa que precisava ter muito conhecimento para investir. Então eu nunca fiz nenhum desses investimentos. Só depois, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a estagiar, e aí eu comecei a ouvir outras pessoas no trabalho falando: ah, meus investimentos renderam tanto, nossa, você viu aquela ação, não sei o que eu comecei a me interessar mais. E na faculdade também tive professores que trabalharam em bolsa de valores, então acabei tendo uma influência maior, que foi onde eu comecei a buscar de fato mais informação, mais conhecimento para que eu pudesse fazer meus investimentos por conta própria. E o meu primeiro investimento, ele foi ali na casa dos R$ 100, quando eu estava na faculdade ainda. E o mais interessante é que eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Simplesmente queria começar a testar ali, então eu coloquei qualquer coisa ali, meio que como uma aposta. Mas para mim foi uma virada de chave, porque ter começado me tirou da inércia. Então eu comecei a buscar cada vez mais conhecimento. Então, por exemplo, se de um dia para o outro caía a minha rentabilidade, o meu saldo, eu buscava entender o que aconteceu, por que o mercado estava assim. Então foi aí que eu fui construindo o meu conhecimento. Mas o meu início ali foi com coisa de 100, R$ 150. Quando o tesouro você conseguia investir R$ 30, por exemplo. Então ter começado foi o que mudou minha mentalidade, o que me deu segurança para de fato começar a querer buscar mais, a querer ver cada vez mais o meu saldo crescendo. Alguns motivos me fizeram continuar investindo e querer cada vez mais melhorar. O primeiro deles foi quando eu descobri que mesmo você trabalhando como um louco e ganhando um salário razoável por bastante tempo, você vai chegar ali no final da sua vida de trabalho com uma aposentadoria que você mal consegue se manter. Eu cansei de ver idosos, por exemplo, recebendo a sua aposentadoria ali do INSS e os filhos tendo que ajudar, por exemplo, a custear medicamentos, sabe? Então esse tipo de coisa foi gerando cada vez mais um incentivo para continuar. Eu sou economista, então eu precisei, para me formar, estudar bastante história. E quando eu acompanhei a evolução do INSS, todas as regras, frequentemente você vai enxergar, e isso aconteceu há não muito tempo, eles mudando as regras, as pessoas precisam trabalhar mais tempo ou vão se aposentar com uma idade mais avançada para que o sistema consiga se manter por mais um pouco de tempo. Mundialmente, a gente vive um cenário onde a pirâmide etária ela está mudando de formato. Ela já não é mais nenhuma pirâmide, que é dizer o quê? Que no futuro não tão distante vamos ter mais pessoas idosas recebendo a aposentadoria do que pessoas em idade que podem ali de fato trabalhar e contribuir com o INSS, né? Então, em resumo, nesse ponto eu não quero e não vou depender do INSS para me aposentar. Um outro motivo é que salário fixo ele não te impede de ser demitido da empresa. É muito comum as pessoas falarem em instabilidade nesses casos, por exemplo, porque eu prefiro o CLT porque eu tenho uma estabilidade. Mas convenhamos, quantas pessoas você conhece que já foram demitidas? Eu tenho certeza que muito mais do que você gostaria. E o que isso traz de ensinamento? Que a estabilidade de fato ela não existe. Hoje eu sou empregado, eu sou CLT e eu sei que se a empresa que eu trabalho ela quiser cortar uma pessoa, ela vai cortar. E pode ser eu. Então isso também me fez querer
criar a minha base de segurança. Ou seja, se a empresa me demitir, não tem problema, me pagando tudo que eu devo receber, eu vou procurar outro emprego. Mas eu não vou depender da empresa para me trazer essa segurança, entende? O salário fixo, ele não é uma estabilidade. Ele não é essa base que você precisa para se sentir seguro. Olha, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar por onde começar na sua jornada. O terceiro ponto é que o dinheiro vai perdendo valor conforme passa o tempo. Com certeza você já passou por isso, de ir comprar uma coisa muito frequentemente no mercado e se dar conta de que há 5, 10 anos era muito mais barato. Quando eu era criança, com 100 reais, a gente fazia a compra do mês. Hoje você sai com 2 sacolas no mercado. E por que isso acontece? As coisas elas vão crescendo o preço na medida do tempo. Isso é a mesma coisa que dizer que o seu dinheiro ele perdeu valor com o passar do tempo. Então, nesse exemplo super simples, você acabou de entender o que de fato é a inflação. Então, investindo, você consegue se proteger dessa inflação. Como? Estando do outro lado, que é ganhando com esse aumento dos preços. E em investimentos muito simples, que você não precisa de conhecimento super avançado, você vai conseguir proteger o seu dinheiro. Um quarto motivo é a renda extra. Quando você investe, você está fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Como? Se eu deixo R$ 1.000 investido, daqui a um mês, um ano, muito menos tempo que isso, ele não vai ser os mesmos R$ 1.000. Ele vai ter crescido. O que é isso? É fazer o seu dinheiro trabalhar para você, fazer o seu dinheiro gerar mais dinheiro. Então isso é um motivo muito bom para você investir também. Tá legal, e como que eu faço isso na prática? Como que eu invisto? O primeiro passo é garantir que você entende onde você está hoje. O que eu quero dizer com isso? Você tem claro quanto que entra e quanto que sai todo mês na sua conta? Se você não tem, então para um pouquinho. Antes de querer dar o passo para o investimento, entenda como está a sua situação hoje. Isso é muito simples. Você pode pegar o último mês que passou, olhar tudo que você gastou, tudo que você recebeu e entender como está a sua situação. Porque se você fechou o mês negativo, no vermelho, então você tem um passo antes para resolver, que é o que? Equilibrar suas contas. Entender onde que você pode ajustar, o que você pode cortar ou até alguma maneira de você aumentar a sua renda, para depois então você ir para o próximo passo, que é legal, você entender o seu orçamento, você viu ali quanto que entra, quanto que sai e de fato está sobrando ali um pedaço, que é um caso muito mais raro de acontecer, mas vamos dizer que está sobrando ali 5, 10% da sua renda, então se você ganha 2.000 líquido, está sobrando ali R$ 200 por mês, esse vai ser então o seu ponto de partida. E se você está na situação anterior, no vermelho, você vai trabalhar para chegar nessa situação, que é o quê? Definindo ali um ponto de partida. Pode ser coisa bem básica, bem pequena para você começar, como, sei lá, 5%, ou como eu comecei lá atrás. Vou investir ali R$ 100 só para eu sentir como que é e colocar o pezinho ali nessa água, né? E aí você conseguiu então separar os seus R$ 100 e o que você vai fazer primeiro? Por onde começar? A gente não começa a investir comprando Bitcoin, ações, fundos de ações no exterior. A gente começa construindo aquela reserva da paz, que é o quê? A famosa reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? De maneira bem simples. É o que o próprio nome diz. Você vai ter um valor separado que ele não vai render rios de dinheiro, você não vai ter uma rentabilidade gigantesca, mas ele vai render sim, você vai estar protegendo o seu dinheiro, mas o objetivo dele é estar facilmente acessível para quando acontecer algum imprevisto. E acredite, eles acontecem. O seu carro pode bater, a sua geladeira pode queimar, você pode precisar de um medicamento super caro. Por isso, a reserva de emergência é o ponto de partida. E quanto que você vai guardar para essa reserva de emergência? Sabe o primeiro passo que você verificou o seu orçamento e viu as suas contas? Imagine que você acabou de perder o emprego. E aí o que você vai fazer com o seu aluguel,
com a sua alimentação, tudo isso você vai continuar tendo essas despesas, certo? Então essas despesas a gente chama de despesas fixas. Então você vai pegar todas elas e vai somar. Depois que você chegar nessa soma, você multiplica por 6. O que é isso? É dizer que se você tivesse uma emergência, como uma perda de emprego, por exemplo, você conseguiria arcar com as suas despesas fixas por até 6 meses. E aí você pode pensar, putz, 6 meses eu ainda não me sinto confortável. Eu precisaria, sei lá, de 12 meses ali das minhas despesas fixas para eu me sentir confortável mesmo. Então você pode pegar o mesmo valor, multiplicar por 12 e esse vai ser o valor ali que vai ser a sua meta de reserva de emergência. E aí por um momento você pode pensar, pô, mas eu sou CLT, então se eu for desligado eu vou ter o seguro-desemprego, eu vou ter a multa ali do fundo de garantia. Minha recomendação é conte com esses valores como um plus, como um a mais, ou seja, a reserva da reserva. Porque lembra que eu falei, não é só uma perda do emprego que pode acontecer. Você pode ter um imprevisto de saúde, um imprevisto na sua casa de quebrar alguma coisa, queimar alguma coisa. Então não conte com o fundo de garantia e o seguro-desemprego como se fossem a sua reserva. E onde que você vai investir o seu dinheiro da reserva de emergência? Aqui é coisa bem simples, arroz com feijão. Vai lá no aplicativo do seu banco ou da sua corretora, qualquer uma que seja, e procura o Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. O que seria isso? Um CDB você vai emprestar o seu dinheiro para o banco em troca de uma remuneração e a liquidez diária quer dizer que o seu dinheiro não vai ficar preso. Se você precisar dele agora, você vai simplesmente resgatar e ele vai estar disponível na sua conta, porque se uma emergência acontecer, você precisa desse dinheiro o mais rápido possível. Então, arroz com feijão, Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. Não busca inventar muita coisa aqui, porque é reserva de emergência. Ela não tem que ser um negócio complicado, é simples, o simples que funciona. E aqui eu ainda queria deixar uma dica de ouro. Tenta o máximo possível automatizar os seus aportes. O que isso quer dizer? Você está construindo a sua reserva, você não tinha o hábito de investir. O que é comum acontecer? Um mês você coloca, outro mês você não investe, e aí você não constrói o hábito, que é a parte mais importante. Por isso eu recomendo que, se você está começando e você recebe, por exemplo, o adiantamento ali no dia 15, ou até o seu próprio pagamento ali no dia 30, no dia 5, automatiza os seus aportes. O que isso quer dizer? Coloca a programação para esse valor ir automaticamente para o seu investimento. Isso vai te ajudar a nem considerar que você tem aquele dinheiro disponível para gastar. Ele já vai direto para a sua reserva, para o seu investimento. E aí você vai montar a sua reserva muito mais rápido e, consequentemente, você vai conseguir ir já para os outros investimentos, que eu imagino que você está ansioso para chegar lá, não é mesmo? E aqui no canal tem bastante vídeo falando sobre fundo imobiliário, ações, então busca lá e se inscreve no canal. Então, se você é CLT, você pode e deve investir, mesmo começando com muito pouco, como eu comecei lá atrás com os meus R$100. É o fato de começar e de manter a consistência, construindo esse hábito que vai te levar para o caminho que você espera. E para te ajudar, eu ainda vou deixar esse vídeo aqui mostrando como construir a sua reserva de emergência através do aplicativo do Itaú. Então, se você usa esse banco, já confere lá.